Fala pessoal, seja bem-vindo mais uma vez no canal, Diego aqui falando. E você saberia sobreviver se tudo desse errado? Não falo só de acampar no fim de semana não, tá? Eu tô falando mais de estar isolado mesmo, tá? Caçado e ainda acima ter a sua sanidade única, né? E os seus princípios ali íntegros, né? Vamos falar o que é ser um especialista SERE, né? SERE é o acrônimo de Survival, Evasion, Resistance and Escape, né? Sobreviver, evadir, resistir, escapar, né? O que um treinamento SERE é usado, né? Nas forças especiais e forças armadas ao redor do mundo, tá? Alguns desses cursos é administrado por algumas empresas privadas aqui no Brasil, tá? Alguns eu tive a sorte né, e a satisfação de fazer, tá? Que são cursos realmente que faz como aprender ali, ele pode tornar a nossa vida civil um pouco mais sábia, né? Então, vamos lá, vamos dar continuidade aí. A origem, né, e o objetivo do programa SERE nasceu ali nas lições duras em guerras, né, com soldados capturados, torturados e testados ao extremo, né? Era mais voltado ali para uma guerra psicológica do que uma guerra mesmo de fronte, né? Então ele foi formado em 4 pilares, né? Que é sobreviver, né? Evadir, resistir e escapar, né? O sobreviver, né? Que é alimentar-se, hidratar-se, né? Manter o corpo ali responsível, né? Funcional. O evadir é você evitar a captura a qualquer custo, né? Saber utilizar a leitura de mapas e conhecer ali o terreno, tá? O resistir, que é manter uma integridade ali sob pressão, interrogatório, caso você seja pego, né? A manipulação, fazer o jogo da manipulação, né? E o escapar, que é buscar liberdade mesmo sob o aprisionamento ou vigilância. É você estar ali sempre na esperança, que é o que vai te manter vivo, de você conseguir sair daquela situação, né? Então tem a questões das habilidades mentais e emocionais, né? Que são técnicas, né? Que o SERE ele trabalha, foca na mente preparada, né? Resistência ao medo, controle do estresse, né? E clareza em ambientes hostis, né? Eu acabei, né, falando isso e foi mais forte do que eu. Eu vi um caso de um cara que bateu no trânsito, né, atrás de um T-Cross, que parecia ser um T-Cross. O cara do T-Cross, ele deu um chilique, um cara alto assim, mas o cara não bateu no cara que bateu no carro dele, até porque, mas o cara deu um chilique, mas parecia uma criança de 6 anos, né? Então é um cara que totalmente com a mente despreparada, né? O cara se encontrou numa situação ali que ele, nossa, os sentimentos mais infantis dele ali foi mais forte e o cara não conseguiu controlar e começou a dar um xerique ali ao extremo, né? Então, assim, existe essa questão, tá? De você ter uma resistência ao medo, controle do estresse e a clareza ali dos ambientes hostis, tá? A sobrevivência não começa no kit, não é kitzinho pra lá, kitzinho pra cá, ele começa na cabeça. Quando você olha uma situação, você já vê, cara, isso aqui eu preciso comprar isso para eu ter isso em casa. Eu preciso não só comprar e não só kit, mas eu preciso treinar, eu preciso fazer exercício, eu preciso fazer uma técnica de luta que eu não sei encaixar um bom soco, eu não sei brigar, nunca briguei direito. Então é você começar já a trabalhar em si mesmo essa questão na sua cabeça, lá dentro da sua oficina, tá? Então são técnicas que todo civil deveria conhecer, né? Habilidades básicas ali inspiradas no SERE. Ele traz ali tipo uma cartilha, né? Que é saber navegar com e sem GPS. Existe curso para isso que você faz, fácil, muito fácil, tá? Camuflagem e movimentação furtiva, né? Aí dentro dessa teoria aqui tem o cara pintado, a gente pensa naquele cara camuflado no meio do mato, né? Mas não, às vezes é uma simples movimentação furtiva. Você tá com um boné, você tá com uma roupa sem ser cheguei, né? Um carro normal, popular, né? Ter noções de resistência psicológica sob isolamento, tá? Você tá numa situação desconfortável, você tem um controle emocional, né? Me lembrei do cara lá que bateram na traseira lá do carro dele. A comunicação sob ameaça, né? Ter códigos, sinais, linguagem corporal. A linguagem corporal, eu fiz curso de linguagem corporal me ajuda muito a eu entender como um cara tá inflamado, quando o cara não tá num dia bom, quando o cara tá num dia ruim, quando ele é abusivo. Eu tento, a linguagem corporal de todos os sinais é o que mais me ajudou a entender quando uma pessoa tá sendo negligente ou tá sendo evasiva. Eu consigo ver isso fácil pela linguagem corporal, né? A improvisação com os recursos limitados, né? Você às vezes não tem kit, não tem dinheiro, mas você tem alguns recursos ali limitados. Então isso também é uma coisa que a cartilha da SERE traz, né? A ideia não é você virar um soldadinho, né, do Mossad, nada disso.
A ideia é você ser menos vulnerável, é sair do 0 pro 5, sair do 0 numa escala de 0 a 10, você sair do 0 pro 3, você sair do 0 pro 5, entendeu? E, cara, se você der esse primeiro passo ouvindo esse vídeo, o resto é consequência, você já vai evoluindo naturalmente, porque a sua busca, você vai começar a parar de valorizar algumas coisas que não te enchia nada, você vai deixar de ficar mexendo em coisa que consumia todo tempo que você não aprendia nada, e você vai começar a se aprofundar de forma bem mais vantajosa, né? São aplicações reais para pais, cidadãos e sobrevivencialistas, né? Proteção da família em situações urbanas de colapso, evacuação de estratégia de áreas de risco, você entender que você está numa situação onde é dominado pelo tráfico, uma situação que está esquisito, o ambiente está pesado, ou às vezes existe até risco físico mesmo, de deslizamento, enchente, você tem que ter essa visão estratégica. Resistência à manipulação ou coação, tá? Você precisa entender, fazer o OSINT dessa resistência ali da manipulação ou coação, inclusive digital, tá? Tem muita gente fazendo manipulação e coação. Cara, se você não me fazer um pix e tal, vou fazer isso, vou fazer aquilo, a pessoa fica com medo e fica refém daquela situação, né? E treinamento para não ser um alvo fácil, nem emocional nem físico. Você tem que ter um treinamento objetivo para poder se evadir sem ser um alvo nem emocional e nem físico, tá? Você tem que vencer essas duas barreiras, né? O emocional é quando você fica refém de alguém que vive fazendo chantagem emocional contigo, e o físico são agressões de parceiros, né? de pessoas assim que vê você numa situação vulnerável e se aproveita disso, e você se acredita que você realmente não tem capacidade para ter para não deixar de ser um alvo. Você às vezes acha que sendo alvo é mais fácil, tá? E não é o correto, tá? Você pode não ser militar, mas numa situação extrema, a sua vida é de uma família. A sua vida e a vida da família vai depender de uma capacidade de agir como se fosse. Então, não é para você ser militar, não é para você ser soldadinho, nem nada disso. Ser um agente da Mossad, nada disso. É para você saber, em situações extremas, que a sua vida e a da sua família vai depender exclusivamente da capacidade de agir como se fosse, tá? Então, esse é o tipo de mentalidade que eu gostaria de trazer hoje aqui nesse vídeo, tá? Se faz sentido para você aí, dá uma força aí, escreve aí no canal, comenta aí no vídeo, tá? Vamos trocar ideia mais pra frente, né? Vamos falar sobre a liberdade com a responsabilidade e sobrevivência como ela realmente é, suja, dura e real. Falou, pessoal? Tamo junto, fico com Deus, um grande beijo no coração de todos. Até mais.